O mundo está cheio de lugares misteriosos esperando para serem descobertos, e existem locais estranhos e peculiares que simplesmente não podem ser explicados. Turistas curiosos adoram investigar esses lugares, mas moradores locais preferem ficar bem longe. Confere aí! A Igreja dos Fantasmas é a mais sinistra e assustadora do mundo e fica na República Tcheca. A Igreja de São Jorge, na cidade de Lukova, foi construída em 1352. Porém, a partir de 1968, ela entrou em desuso, já que parte do telhado caiu durante um funeral e matou 32 fiéis que estavam no local. Os frequentadores da igreja viram aquilo como um mau presságio e a partir daí ninguém mais a visitou. Na tentativa de reativar o turismo da região e deixar a igreja mais atraente, um artista plástico decidiu homenagear os mortos e colocou cerca de 35 estátuas de fantasmas de gesso para ocuparem os bancos da igreja. Isso foi uma maneira única de chamar a atenção, pela estranheza e pelo medo. Para dar um ar ainda mais assustador, algumas das estátuas feitas de gesso possuem até uma iluminação interna. A ideia do artista funcionou e o turismo está pouco a pouco crescendo em Lukova. Mas muitos moradores locais contam que a igreja ficou mal assombrada após o acontecido. Chaminé de Lubaão. Se estiver gostando, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos como esse toda semana. Não há nada que você necessariamente chamaria de misterioso sobre a construção da chaminé gigante na ilha de Lubaão, na Malásia. Ela tem 30 metros de altura e é feita de tijolos. Fora o fato de ser muito alta, ela não é muito diferente da maioria das outras chaminés. O mistério se envolve no real motivo dela ter sido construída. Numerosas teorias foram apresentadas sobre o porquê ela está lá, variando de um não convencional farol para uma torre com sino, mas talvez a explicação mais provável é que tem a ver com a indústria falida de mineração de carvão da ilha. A indústria de mineração de carvão entrou em colapso em 1911, devido à falta de lucros e falta de manutenção dos edifícios. Todas as olarias foram demolidas e a chaminé pode ser a relíquia que sobrou dessa época. Embora seja um pouco estranho que ninguém lembre da sua história verdadeira 120 anos depois. Cavernas de Longyu. Em 1992, um aldeão conseguiu convencer toda a sua aldeia, perto do condado de Longyu, na China, a comprar uma bomba de sucção e drenar a água de um lago, pois ele estava desconfiado de que havia algo por lá. Após 17 dias de trabalho, o nível da água havia baixado o suficiente para revelar a entrada de uma caverna artificial. Só que aquele era apenas o início de um grande complexo de cavidades esculpidas há milhares de anos. Eram, na verdade, de 24 cavernas com tetos que chegam aos 30 metros de altura e uma superfície média de 1.000 metros quadrados cada uma. Nas paredes do complexo, há registros esculpidos que se semelham às peças de cerâmica chinesa confeccionadas há cerca de 2.000 anos. E estima-se que para a construção das estátuas tenha sido retirado aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de rocha. Cientistas calculam que seriam necessários no mínimo 1.000 pessoas trabalhando dia e noite para concluir as cavernas artificiais em 6 anos. Mais estranho do que a grandiosidade do complexo é o fato de não haver qualquer registro desse projeto monumental em documentos históricos. Permanecem sendo um mistério os responsáveis e as razões que motivaram a sua elaboração. Castelo de Coral. Eu descobri os segredos das pirâmides e assim percebi como os antigos construtores levantaram e encaixaram blocos de várias toneladas utilizando somente ferramentas primitivas. Essas foram as palavras de Edward Leedskalnin, um imigrante letão que construiu na Flórida, por volta de 1923, o Castelo de Coral. Olhando de relance não parece nada demais, mas boa parte dos blocos de pedra utilizados na construção pesam várias toneladas. Edward esculpiu, levantou e montou toda a estrutura sozinho, utilizando apenas ferramentas primitivas e nenhum motor ou mesmo eletricidade. Um dos mais famosos atrativos do castelo é uma espécie de portão que Edward montou utilizando um bloco de 9 toneladas. Ele conseguiu encontrar o perfeito centro de gravidade da pedra, fazendo com que uma criança conseguisse abri-lo usando apenas um dedo. Tudo fica mais misterioso ainda quando Edward resolve mudar o castelo de cidade. Levou todas as pedras para uma outra cidade da Flórida e remontou tudo lá. Muitos partiram para teorias interessantes, porém quase místicas.
Uma delas é de que o imigrante letão conseguiu de alguma forma inverter os polos magnéticos das pedras, anulando assim a força da gravidade. Como Edward nunca revelou seu segredo, o castelo permanece um mistério até hoje. Torre Meiden. Existem muitos contos de fadas e lendas no Azerbaijão sobre a verdadeira origem e natureza da Torre Meiden na cidade de Baku. É uma pena que nenhum deles nos conte a verdade por trás da existência do edifício. Baku é uma velha cidade murada e a Torre Meiden é a mais velha construção de lá. Ela é tão antiga que ninguém sabe dizer com certeza quando foi construída ou como era chamado pelas pessoas que a construíram. Alguns estudos preliminares dizem que é uma construção do século XII, mas há uma diferença significativa entre as pedras que constituem os primeiros 3 andares do edifício e aqueles que compõem o resto. As 3 camadas inferiores podem ter 2.500 anos e possivelmente até mais, fato que tornaria a torre mais velha do que o Islã. O nome Torre Meiden vem de uma lenda sobre a filha de um rei que pulou do topo da torre para evitar um casamento arranjado. Buraco do Diabo. Não temos certeza de como nos sentiríamos se nos aventurássemos floresta dentro para encontrar um lugar chamado Buraco do Diabo. Mas se você não está assustado com o nome, lá você encontrará as ruínas do Buraco do Diabo, que fica em Cresco, na Pensilvânia. As ruínas provavelmente não merecem ter um nome tão sinistro. Na verdade, são até bonitas de se ver em meio à floresta, e é mais provável que sejam os restos de um bar secreto ou um alojamento de esqui, do que qualquer coisa relacionada com práticas satânicas. Ainda há grandes lareiras duplas entre as ruínas, junto com uma caldeira de água e um forno a carvão. O método de construção das paredes é associado aos anos de 1920 e 1930, e as chances de que isso fosse um bar secreto da época da Lei Seca nos Estados Unidos é muito grande. Isso também explicaria por que a propriedade estava escondida no meio da floresta e por que foi abandonada quando o álcool foi legalizado em 1933. Ilha das Bonecas. O local, que durante mais de 25 anos teve como único residente Dom Julián, é atualmente palco de um cenário de terror. Reza a lenda que um dia Dom Julián encontrou o cadáver de uma menina que havia se afogado em um dos canais da ilha. Depois da descoberta, ele passou a ouvir gritos, choros e vozes. Aterrorizado pelo que atribuiu ser o sofrimento da falecida menina, o morador pendurou ao redor de sua casa bonecas de todos os tipos e tamanhos, para agradar e proteger-se do espírito magoado. E ao longo dos anos, pendurou tantas que hoje as bonecas espalhadas pelas árvores estão na casa de milhares. Em 2001, Dom Julián confessou ao sobrinho que as águas do rio eram habitadas por uma sereia que insistia em levá-lo. Não tardou muito para que um dia o sobrinho encontrasse o corpo do ancião morto nas águas que tanto temia. Desde então, a lenda se propagou e o local passou a ser conhecido como a Ilha das Bonecas, uma paisagem marcada por tragédia e mistério. Os visitantes que se aventuram por ali asseguram que as bonecas do lugar, já envelhecidas, também estão mutiladas e muitas não têm olhos. Talvez, com sua aparência macabra, as sinistras bonecas afugentem os maus espíritos que ainda insistem em visitar e assombrar o velho lugar. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo domingo.